querido, se você pedir a Deus para te livrar do processo, você nunca vai experimentar a glória de Deus, a grandeza de Deus. Lucas capítulo de número 8, verso 43, diz assim: mas uma mulher que padecia de fluxo de sangue havia 12 anos e que gastara em médicos todo o seu patrimônio, mas não pudera ser curada por ninguém. Aproximou-se por detrás de Jesus e tocou-lhe a borda do seu manto, e seu fluxo de sangue cessou imediatamente. Então Jesus disse: quem me tocou? E quando todos negaram, Simão Cefa e os que estavam com ele lhe disseram: mestre, nós e toda a multidão te aperta e se aglomeram ao teu redor, e tu dizes: quem me tocou? Mas disse Jesus: alguém me tocou, porque eu percebi que emanou poder de mim. Então, ao ver a mulher que não passara desapercebida, aproximou-se tremendo, caiu prostrada perante ele e disse perante todo o povo a razão pelo qual tocara e como fora curada imediatamente. Jesus lhe disse: filha, minha filha, tem ânimo, a tua fé te curou. Vai em paz. Inclina a tua cabeça só um pouquinho. Pai, nós te louvamos, Deus, porque não há Deus como o Senhor e nunca houve. Teu é o reino, é o poder e é a glória, e de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. Os louvores chegaram ao trono da sua glória, e eu te peço em nome do Senhor Jesus, que essas palavras cheguem ao coração da tua igreja, e que o teu Espírito testifique em cada coração nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Você pode nesse momento virar para quem está do teu lado e me ajudar, e diga a ele: o processo na vida do crente tem um propósito. Você pode repetir para o outro? Mais alto, por favor. Então, o processo na vida de alguém tem um propósito. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, meus santos, eu encontro esta mulher cujo seu nome é Vitória. E essa mulher tem apenas 14 anos agora, quando é acometida daqueles dias que as mulheres, ao começarem a se tornar adulta, é necessário passar. Verônica ou Vitória, como você quiser, eu fiz isso, irmão, porque foi um alvo de grande discussão o nome dessa varoa da Bíblia. E isso foi até engraçado. Te amo, meu lindo. Mas Deus me deu vitória. Pode dizer amém aí? Ainda tinha um outro nome também, que agora eu não lembro. Cremilda. Como é que é? Berenice, né? Ah, Berenice, algo assim. Deus me honrou.
E a Bíblia diz, irmão, a história vai narrar que essa jovem criança ficou tão feliz porque agora já poderia casar, homem de Deus. Bom te ver. Eu já tinha uma branquinha chorando, rapaz. Ela não confessa não, mas outro dia eu trouxe um monte de lenço aí. Né? Não vou nem falar quem é. E a Bíblia diz, irmão, a história vai dizer que ela já começou a se organizar para o casamento, né? Israel, todo mundo tem essa liberdade. E antes mesmo de se formar, já estarem casada. Já está com o papel preparado e assinado. Então ela é preparada pela sua mãe e é retirada então da cidade para um local que as aguarda para esse momento. E ela sai com o coração cheio de alegria, dizendo: mãe, eu vou e volto. E quando eu voltar, eu vou ser a menina mais feliz do mundo, a mulher, porque ela sai uma menina, e ela voltaria uma mulher. E eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Deus havia preparado um processo para essa mulher, porque tinha um propósito maior para ela, Wesley. E é justamente o tema dessa mensagem. O processo na vida de um crente ou na vida de um escolhido tem um propósito de Deus. Ela não sabe o que vai acontecer, mas há algo acontecendo no mundo espiritual. A Bíblia Sagrada vai dizer que ela vai, mas ela não volta. Passa-se o primeiro ano e ela não retorna. Passa-se o segundo ano, ela também não retorna. E ela tem alguém que está esperando, alguém que planejou, alguém que se organizou, mas nada está mudando. Os anos estão passando, mas ela não volta, Bia. Imagina o coração dessa menina que sai com 14 anos, mas agora já tem 17. Aliás, ela sai com 12 anos, me perdoa. E agora já tem 17, já tem 18, já tem 19. Como você acha que está o coração dessa menina? Com todos os planos e projetos que ela fizera no seu coração, como é que ela está agora? Esse processo que Deus a colocou, a fere demais, a machuca demais. E como você, eu tenho certeza que ela está orando a Deus. Ela está clamando ao Senhor. Mas Deus está assim, ó. Eu tenho algo maior na tua vida. E não é possível eu realizar se você não passar por esse processo. Isso me faz me lembrar de um jovem que sai da sua terra amarrado, amordaçado, também quase da mesma idade que ela. Vê toda a sua família ser destruída diante dos seus olhos. E quando ele chega em Babilônia, ele é recebido com muito carinho. Ele tem a sua genitália cortada, porque era bonito demais. Ele é convidado a sentar à mesa do rei, onde o rei, depois de comer, sobrava o resto na mesa, e ele é convidado a entrar para comer o resto do rei. Para todos naquele lugar, naquela nação, era uma honra comer o resto dos reis. Mas esse menino, ele vai dizer: não, eu não vou me contaminar com o banquete da mesa do rei. Alguém comigo aqui? Alguém que tinha tudo para sentar à mesa do rei e comer, de raiva, de ira. Porque quando criança sai da sua terra, vê seus pais sendo mortos,
Seus pais que serviam ao Senhor, eram fiéis ao Senhor, adoravam ao Senhor. Fala, Deus é sinistro. Ele chega na cidade e o coração dele ainda está em Deus. E ele decide no seu coração não se contaminar com a mesa e os manjares do rei. Às vezes eu fico me perguntar, Wesley, o que os pais lhe ensinaram a respeito de Deus? Qual foi o testemunho que os pais passaram para esse garoto? Para ele ter sua genitália cortada, para ver sua família assassinada, e ainda assim manter uma chama viva no seu coração, e declarando, Ele é o Senhor. Fala para o teu irmão, não desista por qualquer coisa não. Viva esse propósito aí dando glória a Deus, porque há algo maior no final dessa estrada. Oh, glória a Deus. E Deus precisa de alguém que suporta o processo para chegar, para realizar o desejo do coração dele na terra. Oh, glória a Deus. Eu quero que nesta noite você tenha alegria no seu coração de estar passando por um processo e crendo, tem um propósito de Deus nessa história. Tem algo maior de Deus para que eu testifique e glorifique o seu nome neste lugar. Por isso eu quero que em nome de Jesus você levante essa mão para o céu e diga, Deus, eu vou passar por esse processo dando glória ao teu nome, mas eu vou honrar, eu vou te honrar, eu vou te testemunhar na face da terra. Escuta, e a Bíblia diz que esse menino transforma aquele lugar em meio de muitos processos difíceis. Armadilhas e mais armadilhas são preparadas contra ele. E sabe qual era o trabalho dele, a dificuldade dele? Sabe por que as pessoas se irritavam com ele? É porque ele era apenas Daniel. Alguém entendeu? As pessoas vão se incomodar com você porque você é apenas quem você é. Porque há algo que Deus colocou em você que eles não têm. Então, se você for um Daniel, você vai incomodar. Não é porque você fez alguma coisa ou deixou de fazer, não. É porque há algo de Deus para você realizar sobre a face da terra. E isso vai incomodar a muita gente, glória a Deus. Fala, se há um processo, tem um propósito. Se há um processo, tem um propósito. Fala para o teu irmão, para de reclamar, meu irmão. Fala, para de murmurar, meu irmão. Se tem processo, tem um propósito, glória a Deus. Se tem processo, tem um propósito. Escuta, o que é que os meninos fizeram para cair naquela cilada? Por que aqueceram a fornalha 7 vezes mais? O que eles fizeram? Eu vou te dizer, eles eram amigos de Daniel, é só isso. Alguém comigo? Eles só eram amigos de Daniel. Só isso basta para incomodar o inferno. Há um propósito na vida deles. Então vai ter que haver processo. Sabe por quê, querido? Porque o maior poder de Deus se manifesta no meio do processo. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Querido, se você pedir a Deus para te livrar do processo, você nunca vai experimentar a glória de Deus, a grandeza de Deus, a presença de Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo aí? Fala para o teu irmão, para de orar para Deus te tirar do processo, querido. Para de orar para Deus te livrar do processo. Pede a Deus, vem comigo no processo. Você sabe de uma coisa? O processo está armado, a cilada está armada, a armadilha está armada. Eles estão aquecendo a fornalha 7 vezes mais. E estão testando a fé dessas crianças, pensando que esse processo é o fim deles. Fala para o teu irmão, não. O processo de quem anda com Deus tem um propósito ainda maior. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Antes de jogarem eles no processo,
o quarto homem da fornalha já estava lá esperando eles. Quem pode dar um glória ao nome do Senhor? Aleluia! Tinha alguém lá esperando, dizendo: vem logo, estou a fim de bater um papo com vocês. Tem um chazinho aqui, tem um biscoitinho do céu, tem um maná preparado para a gente. Olha, eles estão pensando que vão te matar, mas quando vocês saírem desse processo, a glória sobre a vida de vocês será muito maior. Quem está entendendo? Quem está entendendo de verdade? Então fala, não se preocupa não. É nesse processo que Deus vai se manifestar. Calma aí. Enquanto a fornalha está sendo preparada, pastor Leandro, Daniel também está caindo em armadilha e em cilada. Em todo tempo, querem tirar a oração e a adoração dos nossos lábios. Em todo tempo, querem entristecer o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, para que os nossos lábios se calem. Você já viu alguém ferido, machucado, adorar o nome do Senhor? Quem está muito machucado só faz uma coisa: é se prostrar e chorar. Mas a Bíblia diz que Daniel, mesmo com tudo preparado, Daniel abria a sua janela para o oriente e se prostrava para orar ao Senhor. E as primeiras frases de Daniel e dos meninos era a que eu disse hoje de manhã: Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erká. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Esta é a oração que ele levantava, olhando para o Oriente, e todos de olho nele. Vamos matar esse camarada, porque o que ele faz nos incomoda. O olhar dele nos incomoda. O jeito dele nos incomoda. Alguém comigo? Mas por quê? Porque o mundo espiritual sabe. E sabia que o processo daqueles meninos tinha um propósito de Deus maior naquele lugar. Deus queria entrar naquele lugar para mudar a história daquele povo, daquele rei, daquela nação. E precisava de alguém que suportasse o processo para alcançar o propósito de Deus. Se há um propósito na tua vida, Wesley, maior, eu sei que há, se prepara para o processo. Nessa caminhada do processo, meu amigo, vão surgir de tudo. Fornalha acesa. Leões preparados para te devorar. Mas você só tem que fazer uma coisa: é continuar a confiar no Senhor. Não foge do processo, não se esconde do processo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem pode dar um glória ao nome do Senhor? Fala para o teu irmão: é por isso. Deus tem o poder de pegar os seus no meio do processo e fazer com que todas as coisas contribuam para que o propósito do Senhor seja manifesto na vida dele no processo. Já estou encerrando. Prepararam a cova só porque ele tinha um processo e um propósito de Deus. Eu queria que você só curvasse a cabeça um pouquinho. E eu queria que você se lembrasse do seguinte: quantas armadilhas prepararam para você? Quantas covas prepararam para você? Quantas coisas ruins prepararam para você? Mesmo você sendo uma pessoa boa, mesmo você orando e buscando a Deus, fala com Deus aí. E quantos processos você viveu ou está vivendo?
Isso não parou a oração de Daniel, nem da Verônica. Pelo contrário, o desejo de propósito de Deus na vida da Verônica era que ela encontrasse Jesus. Verônica se tornou uma grande missionária naquela região. Uma das mulheres que ajudou Maria a pregar a palavra do Senhor e ganhar muitas almas. Por que não falar da mulher Cirofenícia que sai atrás dela, de Jesus gritando? No processo que ela vivia com a filha endemoniada, casa destruída. Mas fala, esse processo era porque Deus tinha um propósito na vida dela naquele lugar. Aquela mulher quando sai dali não sai só com a filha curada, não. Ela sai transformada, ela sai renovada. Ela sai como uma missionária, testemunhando o que Jesus fizera na sua vida, na vida da sua família, da sua filha. E ela começa a pregar o evangelho e ganhar almas para o Senhor. Em todo o processo, há um propósito do Senhor. O problema é que muitas das vezes a gente não para ver e perguntar em oração qual é o propósito de Deus na nossa vida no meio do processo. Está ali a Kátia, viveu processos e mais processos na sua vida. Mas sabe qual era o propósito de Deus? É que ela se batizasse, cresce no Senhor, aceitasse Jesus como hoje ela fez isso. Propósito de Deus. Processos levam a propósito. E os propósitos de Deus é para nos aproximar de Deus. Está ali a Aline. Né, Aline? Vai estar orando daqui a pouquinho. Esses processos da sua vida, Aline, foi apenas para você chegar a esse momento, no propósito de Deus para a tua vida. A gente não entende o que Deus está fazendo, mas Deus não trabalha pela ótica humana. O mundo espiritual não é como o mundo físico. Você quer pão, mas Deus quer maná, e aí? Você quer pegar a água no rio, mas Deus quer que ela saia da rocha. Fala para o teu irmão, você precisa entender que não é como eu quero, é como Deus quer, reverendo. É como Ele quer. Agora os leões estão lá famintos. Você sabe o que acontece quando alguém que busca o Senhor e anda com Deus, ele não se preocupa. Ele se enfurece, se entristece. Mas ele diz assim para o Senhor, problema teu. Quem vai perder alguém que testemunha na face da terra é o Senhor. E eu vou descansar. Alguém comigo aqui? Se você for fiel a Deus, o único desejo no teu coração nesse mundo é descansar. Porque você quer parar, você quer desistir, mas você sabe que tem um propósito de Deus na tua vida e você tem um propósito com Ele. É como Paulo, Senhor, eu gostaria de não estar mais aqui, mas se é para ganhar almas pelo teu reino, então que eu fique nessa prova aqui. Eu acredito que quando Daniel foi preparado para jogar nas covas do leão, ele deve ter falado assim, graças a Deus. Chega. Fala para o teu irmão, mas só aqui não chega não. Havia algo maior preparado por Deus para a vida dele. Por mais que Daniel tivesse cansado ou abatido. Quando ele é jogado lá na cova, o rei fica desesperado. Olha só, gente. Olha o que Daniel alcançou. É isso que Deus quer da gente. Enquanto nós ficamos tristes com os processinhos da nossa vida, fala para o teu irmão, nós precisamos orar para que o Espírito Santo que habitava em Daniel, naquele povo, volte para a nossa vida. Alguém comigo aqui? Mas o Espírito Santo não mudou. Então o que mudou, irmão? Eu falo, é a nossa fé. O que mudou é o nosso evangelho, que não é mais o mesmo deles. Criamos um evangelho para nós que tem que ser como eu quero, como eu acho que tem que ser. Fala para o teu irmão, não vai rolar.
Porque Deus não tem que dar explicação nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Ele diz vai para a direita, a gente vai. Ele diz vai para a esquerda, a gente vai. Ele diz fica, a gente fica. Porque quem é o Senhor é Ele. E eu quero que nesta noite você entenda isso. Que você possa entender que nesse processo há um propósito maior da parte de Deus. Quando ele chega lá dentro, lá tem o quarto homem da fornalha. Aqui só tem Daniel. Que quando ele entra lá, os leões estão esperando ele para receber carinho. Mas como, gente? Simples. Há um propósito maior de Deus no processo. Enquanto o rei perde o sono, Daniel está lá na cova brincando e conversando. Enquanto o rei está desesperado, o Espírito Santo está convencendo ele lá, pelo processo que Daniel está vivendo. E quando ele vai lá, Deus te livrou, Daniel? Claro, Senhor. Pronto. O propósito de Deus foi alcançado naquela nação. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que Deus quer fazer no seu trabalho? O que Deus quer fazer na sua casa? O que Deus quer fazer na sua vida e na sua história? Pensa nisso agora. E ore ao Senhor. Vamos deixar que esse processo revele o Deus que nós servimos.